Bom, pessoal, a aula de hoje ela é dedicada à estrutura do fruto, mas a gente tem que considerar que fruto é um tema extremamente abrangente. Então, para essa aula, eu resolvi, tentando na mesma ideia geral, trazer estruturas relativamente fáceis de analisar em função do tamanho e tentar analisar alguns elementos anatômicos e macromorfológicos da estrutura dos carpelos para a gente tentar exercitar com a conclusão em função de obter a classificação de um tipo de fruto, uma categoria genérica de fruto, tentar demonstrar esses elementos estruturais que nos ajudam a entender o que é um carpelo, qual é a simetria do carpelo, principalmente entendendo região ventral, dorsal, a vascularização associada e verificar também aspectos de placentação e automaticamente verificar se os carpelos são fusionados ou não, e pela característica geral da flor, partindo da característica geral da flor, que eu vou colocar a imagem na edição do vídeo, certo? Como eu tenho feito em outros vídeos, para ter uma melhor ideia, uma maior precisão dessa estrutura floral, da posição do ovário também. Então, essa planta que a gente vai estudar hoje, as flores possuem ovário ínfero, então a espécie possui ovário ínfero, entre diversas outras características muito interessantes, que eu espero conseguir também produzir um material para estudar exclusivamente a flor, mas hoje eu quero me dedicar principalmente à região ovariana desenvolvida e culminar, então, com um fruto maduro. Então aqui temos frutos maduros, cujas paredes abriram e a semente está exposta, eu tenho sementes expostas, certo? E aqui eu tenho frutos em diferentes estágios de desenvolvimento, que eu pretendo seccionar hoje para que possamos analisar essa estrutura. Claro que a gente tem que considerar que a espécie, que é, pelo menos o gênero é cana, e a espécie acredito ser cana índica, então tem que ser feita uma conferência, certo? Ela é conhecida por ter sementes rígidas, então o tegumento seminal ele fica esclerificado e lignificado também. Então, dependendo do estágio de desenvolvimento desse fruto, o seccionamento completo ele praticamente fica impossível, porque a lâmina vai acabar se chocando com as sementes e não vai conseguir finalizar o seccionamento. Mas o que a gente conseguir fazer de seccionamento e análise detalhada desses elementos que eu comentei com vocês, da estrutura carpelar, compreender a unidade carpelar, acho que vai ser bastante proveitoso. Bom, pessoal, então a gente inicia o seccionamento da porção média da região ovariana, já então agora num fruto jovem, certo? Então, claro que essa estrutura jovem aqui a gente consegue perceber nas unidades de dispersão, né, nos frutos. Então aqui a gente consegue ver o pedúnculo desenvolvido, certo? Pedúnculo bastante evidente, bráctea, certo? E aqui a gente vai tentar proceder o seccionamento. Quero ver se eu fecho a imagem. Para a gente ter uma ideia mais precisa das estruturas. E depois, na edição do vídeo, eu vou tentar fazer a complementação com as fotos
para a gente poder ter, em relação a vídeo e imagens, a gente ter uma boa ideia da estrutura. Então aqui nessa estrutura mesmo o jovem já tem uma boa rigidez, então vou ter que fazer um seccionamento, uma pega diferente com a pinça, né? Então, na porção central, os rudimentos seminais, fecundados, ou seja, são já sementes jovens. E aqui uma unidade carpelar, uma segunda unidade carpelar e uma terceira unidade carpelar. E da região central, emergindo de cada uma das unidades carpelares, as sementes. Então essa aqui seria a região de placentação. A gente consegue observar também que se forma um septo ou um tecido que acompanha a definição da estrutura carpelar. Então, esse chamado então septo é o resultado da fusão de parte da folha carpelar de uma unidade carpelar com o carpelo vizinho. E forma um tecido nessa espécie delicado, membranoso, translúcido, mas muito variável entre diferentes espécies e comum, embora muito variável na estrutura, em todas as cápsulas, onde cada unidade carpelar se encerra na sua própria estrutura, ou seja, as margens da própria folha carpelar se fusionam ao mesmo tempo que fusionam com a folha carpelar do lado. Ou seja, cada espaço de crescimento das sementes também identifica um carpelo. E esse resultante da fusão, esse chamado septo, então é parte das folhas carpelares. Na região central é a região de emergência, no caso ainda do carpelo dos rudimentos seminais, e agora no fruto, em maturação, é o local onde eles vão se manter afixados, porque eles surgem daqui, tem uma continuidade histológica via local de emergência do rudimento seminal, ou seja, a zona de placentação, e o funículo, que é o órgão de ligação da estrutura geradora com o órgão reprodutivo. Certo? Então essa região, esse local de emergência dos rudimentos seminais, se define como região ventral. E nesse ponto central, aqui são observados os feixes vasculares ventrais. Aqui a dificuldade já está bem grande, então acredito que aqui as sementes já estão bem mais desenvolvidas. Essa situação aqui, pessoal, para o nosso contexto de técnica de seccionamento para aula prática, ela é interessante pelo seguinte: eu estou seccionando o carpelo aqui com a lâmina de barbear completamente seca. Isso é totalmente não recomendável, certo? Então, se vocês mantiverem tanto a amostra que vai ser seccionada, quanto a lâmina de barbear imersa em água, inclusive, que vocês retiram ela do local com água, o seccionamento vai ser muito importante. Vai ser muito mais fácil, melhor dizendo, né? Vai ser mais efetivo, certo? E manter sempre a lâmina umedecida, tá? Eu vou abrir mais a imagem, que eu acho que eu consigo uma profundidade
de campo aqui mais interessante. Então aqui eu já tenho uma outra percepção, já bem mais maduro, da minha estrutura carpelar, certo? E, na verdade, pericárpica e carpelar, né? Então, ó, essa aqui é a metade basal do fruto jovem, essa aqui é a metade apical. Então, aqui eu consigo ter uma boa clareza dos septos, eu consigo ter uma boa clareza da marca da vascularização dorsal aqui. Então, aqui temos um feixe vascular dorsal, aqui essa linha que a ponta da agulha histológica tenta marcar para vocês. Aqui na região central vão ser encontrados os feixes vasculares ventrais, então um par de feixes do ponto de vista teórico, né, para cada folha carpelar, certo? Então aqui eu consigo, só reforçando a posição do feixe vascular dorsal. E aqui eu consigo perceber então a região da estrutura carpelar, do septo e a semente, com os seus tegumentos, certo? E reservas e o eixo embrionário aqui. Então aqui o embrião acabou se destacando. E aqui eu consigo ver a região de inserção, ó. A região central aonde o rudimento seminal, no caso agora já a semente, fica aderido. E aqui houve a seleção ou sucesso reprodutivo de um rudimento seminal por lóculo, no caso. Então, daquele fruto anterior, em que existiam vários rudimentos seminais, aqui a gente já consegue ver que existe um processo ou um insucesso reprodutivo relativamente grande, certo? Então aqui eu consigo ter, ó, aqui estou removendo uma outra semente, ó. E aqui eu consigo ter acesso à estrutura locular. Então, pessoal, essa porção aqui é a região ventral, essa porção ou face é a face dorsal, aqui é um septo, um segundo septo, um terceiro septo, que é o resultado de fusão dos carpelos. E quando eu considero esses elementos, a face dorsal, a face ventral, identificação do septo, eu entendo que eu tenho 3 carpelos e cada carpelo forma uma região locular. Eu consigo identificar feixe vascular aqui, muito facilmente o feixe vascular dorsal. Os ventrais não são fáceis de identificar, certo? Eu tenho os elementos, inclusive, antes de concluir, a região de placentação, que se espera, de maneira geral, que ela ocorra junto da região ventral, no conjunto de carpelos em função do modo de fusão deles, do enrolamento, vamos dizer assim, do próprio carpelo em si, fechamento em si, fusão com o carpelo vizinho, ou seja, cada carpelo forma um lóculo, existe obrigatoriamente a fusão, a formação de septo, e ele se mantém, certo? Então aqui eu tenho um carpelos de um gineceu gamo-carpelar, tricarpelar, certo? Aqui no caso, nesse caso, cada carpelo tem um único rudimento seminal, né? Poderia aqui definir como oligospermico ou algo parecido, tá? E a região de placentação axial, certo? Forma-se, de certa forma, um conjunto vascular central, sustentado por tecido, a partir do qual emergem os rudimentos seminais. Então, essa placentação é axial. Quando o fruto já abre e ele vai
como cápsula, ele vai definir, em função da anatomia, processos fisiológicos, um local de abertura para a liberação da semente. A gente tem, quando compara esse fruto, os elementos do fruto jovem ou do carpelo para definir, então, como que é essa cápsula, ou seja, qual é a nomenclatura que melhor definiria essa cápsula, certo? Então a gente vai analisar agora uma cápsula já madura e vamos tentar identificar esses elementos. Bom, pessoal, então a gente consegue ver aqui nessa unidade 3 aberturas e em cada uma das unidades carpelares uma única semente, tá? Bem típico do gênero, são sementes de cor escura, com o tegumento rígido, certo? E a gente tem uma abertura, certo? Então aqui forma uma parte de uma válvula e aqui é outra, então aqui é uma região de sutura, uma região que se desfez, certo? E eu vou tentar remover essa semente, certo? Deixa eu só fechar melhor a imagem para a gente ter uma ideia mais precisa. Vou tentar remover essa semente. E eu consigo perceber aqui o tecido placentário. Então, oposto à região de abertura, eu tenho a região de ligação da semente, que a gente construiu a ideia de ser a região ventral. Então, oposto à região ventral, eu tenho a região dorsal, certo? E o que houve de descolamento para a liberação dessa semente foi exclusivamente uma linha de sutura oposta à região ventral, que é uma linha de sutura, é a região da vascularização dorsal, certo? Então, para esse tipo de cápsula em que a linha de abertura ocorre exatamente ou coincide com a região da vascularização dorsal, são chamadas de cápsulas loculicidas. Então essa é uma classificação genérica da estrutura básica do carpelo em relação ao modo de abertura. Essa classificação não tem uma fundamentação taxonômica e nem teria razão de existir essa fundamentação taxonômica, porque grupos taxonômicos diferentes acabam convergindo e esse padrão de morfologia é recorrente, então ela surge novamente. Não existe uma relação evolutiva direta para a formação desse padrão de abertura, ou seja, o que é recrutado dentro da estrutura carpelar para, primeiro, ser o resultado de um processo seletivo para que o fruto não seja carnoso, aqui seja na maturidade seco e abra e exponha a semente. Então isso é um contexto, certo? Então vários grupos taxonômicos vão apresentar esse tipo de fruto, certo? Então reforçando a ideia de ser uma classificação genérica, uma cápsula loculicida. Então, pessoal, eu tentei gerar ou construir com vocês alguns elementos fundamentados com certeza na nossa literatura, que foi implementado, né, foi trabalhado em aula teórica e vai continuar sendo trabalhando, né, tanto em aula de estrutura floral quanto de aula de estrutura pericárpica, para a gente tentar, no sistema de home office, ao fazer dissecção de um fruto qualquer, ter os elementos básicos
para poder fazer a diagnose de que fruto se está tratando, certo? Então eu vou tentar organizar melhor aqui. Claro que acabou ficando um pouco bagunçado, porque a dissecção acaba gerando esses resíduos todos, né? Então eu tenho desde uma flor, claro que aqui ela já está bastante oxidada, já está escurecida porque ela foi dissecada mais cedo, até porque eu fiz alguns registros de imagem para poder disponibilizar para vocês tanto em protocolo de aula quanto na própria edição da nossa imagem, né? E frutos, aqui em 3 estádios diferentes do desenvolvimento. Aqui as sementes foram seccionadas longitudinalmente, desculpem, transversalmente, tá? E a gente consegue ver alguns detalhes da semente, mas vai ser o tópico de uma outra aula, que vai ser focado exclusivamente na semente. Eventualmente, eu tenho uma boa intenção de usar a própria cana, porque as sementes são volumosas, o embrião é volumoso, a gente consegue verificar essa relação dos tegumentos, do endosperma e da própria estrutura do embrião, aspectos básicos, a gente consegue ter essa ideia da semente também, mas isso é tópico para uma outra aula. Certo, pessoal? Então peço que lembrem dos elementos de construção carpelar, apliquem a nomenclatura, se possível e obtiverem flores, procurem fazer a diagnose da flor primeiro, usando para auxiliar o nosso anexo, que é um bom roteiro para a diagnose geral da flor, principalmente focado com a estrutura dos carpelos, e aí procedam, realizem, analisem, descrevam o fruto, certo?